Eu tenho a alegria de saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer da minha felicidade, irmãos, estar com a igreja da Vila Santa Catarina, mais uma vez, esta noite, mais um culto de doutrina, e também a alegria de receber o convite do nosso amado irmão, presbítero, dirigente desta congregação. Para nós é uma honra termos chegado aqui para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Deus, nessa noite, já tem falado conosco através dos hinos que foram cantados aqui, louvados, porque Deus fala de todas as formas. Deus fala através do louvor, Deus fala através da palavra. Estamos felizes, porque verdadeiramente o Senhor está neste lugar. E sabemos que aonde Deus está, há fartura de alegria. É por isso que nós, nessa noite, sentimos a poderosa presença de Deus em nosso meio, em nossas vidas, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E nesta noite estamos aqui, não temos chegado aqui para nos reunir juntamente com a igreja aqui neste lugar, para adorar a Deus, conforme Jesus falou para a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E estamos aqui, irmãos, adorando a Deus em espírito e em verdade, aprendendo a sua palavra, porque sabemos, irmãos, que nós temos na igreja o ensinamento da palavra do Senhor. Temos duas oportunidades de nós aprendermos a palavra na igreja, no culto de doutrina e na escola bíblica, onde nós aprendemos a palavra e crescemos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro nos ensina: crescei na graça e no conhecimento. Então nós temos, irmãos, que fazer as duas coisas: crescer na graça e crescer no conhecimento. E no conhecimento a gente vai crescer lendo, estudando e ouvindo a palavra. E hoje é um dos cultos onde a gente ouve a palavra através do ensinamento da mesma e aprendemos a palavra do Senhor. Meus irmãos, a leitura lida nesta noite é a leitura que realmente se encaixou naquilo que havíamos lido. Foi uma confirmação daquilo que estudamos em casa para trazer aqui uma palavra para a igreja. E eu quero aqui, irmãos, tomar como base a leitura atual. Depois a gente poderemos adentrar um pouco aonde nós realmente lemos. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele, como é conhecido, o maior apóstolo de Jesus, não por ser melhor do que os outros apóstolos, não. Ele é maior porque ele foi o que mais escreveu a Bíblia do Novo Testamento. Escreveu mais de 10 livros do Novo Testamento, foi escrito pelo apóstolo Paulo. E aqui ele escrevendo para a igreja que ele mesmo fundou, porque Paulo ele fez 4 viagens missionárias, e nas viagens missionárias que Paulo fez, ali Deus usava ele e ele fundava os trabalhos naquelas cidades, naqueles vilarejos, naqueles distritos. E aqui nós vemos que ele abriu
o trabalho na cidade de Éfeso, que na época era uma grande petrópole, uma cidade realmente que tinha um comércio elevado. E aqui nós vemos, irmãos, que Paulo, ele ensina a respeito das armaduras de Deus, porque a palavra vai dizer aqui que não temos que lutar contra a carne e o sangue. Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia nos ensina que carne e sangue não herda o reino de Deus. Então a nossa guerra aqui na terra é contra as hostes espirituais, é contra o mundo espiritual. Nós sabemos que nós, crentes, nós temos 3 grandes inimigos. O primeiro é o diabo, o segundo é a carne, o terceiro é o mundo. São os 3 inimigos do crente: o diabo, a carne e o mundo. E eles, irmãos, se levantam contra nós que servimos a Deus, nós que fazemos a vontade de Deus aqui na terra. Esses 3 inimigos se levantam querendo nos vencer, querendo nos derrubar, querendo nos desanimar. Mas sabemos, irmãos, que maior é o Deus que está conosco. O nosso Deus é maior do que eles 3, é maior do que tudo, porque o nosso Deus é o dono de todo o poder. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. E Paulo aqui, ele escreve para a igreja, aos Efésios, falando sobre as armaduras de Deus. E essa palavra, ela é para nós hoje. Nós estamos vivendo em um pleno século 21, estamos vivendo, atravessando dias difíceis, momentos difíceis, aonde a gente olha, irmãos, e a gente tem observado que o próprio Evangelho de Cristo tem sido confrontado todo dia. Muitos estão por aí se passando por pregadores, porém estão deturpando a palavra, não estão ensinando o verdadeiro evangelho que Jesus mandou que fosse ensinado. Aleluia! Mas nós, a igreja do Senhor, nós que estamos aqui nesta noite, nós temos o privilégio, irmão, de ensinar a verdadeira palavra. Temos o privilégio de aprender a verdadeira doutrina da palavra do Senhor, porque nós realmente temos a alegria, temos o prazer de receber este evangelho, esta doutrina, este alimento espiritual, porque a palavra, irmãos, é alimento. Nós sabemos que, humanamente falando, a gente precisamos nos alimentar todos os dias para manter o nosso corpo de pé, para que nós possamos ter condição de andar, possamos ter condição de trabalhar, porque o corpo, materialmente falando, ele precisa do alimento. Porém, Jesus fala lá em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é por isso que existe o culto de doutrina, o culto de instrução na igreja, é para nós nos alimentarmos da palavra do Senhor. E Paulo aqui diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo aqui nos ensina, irmãos, que a gente, como crente, a gente temos que buscar fortaleza no Senhor. Lá no Salmo 46, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então nós sabemos que a nossa fortaleza está em Deus.
Quando muitas vezes a gente olhamos para um lado, olhamos para o outro, e muitas vezes não encontramos ninguém para nos ajudar, para nos dar uma força. Porém, meus irmãos, o nosso Deus é aquele que sempre está conosco em todas as horas da nossa vida. Aleluia! Deus está conosco em todos os momentos, seja ele de alegria, seja ele de tristeza, seja ele de escassez, seja ele de bonança. Deus está conosco todas as horas. Por quê? Porque Deus é o nosso amigo fiel, é aquele amigo que não deixa nós em momento algum. Aleluia! Porque eu sempre digo, meus irmãos, aqui na terra a gente temos conhecido, agora verdadeiramente amigo para se chamar, só temos um, que é Jesus, porque ele está conosco toda hora. Até mesmo na hora que estamos dormindo, ele está ali velando por nós. O salmista diz: eu me deitei, dormi, acordei, me levantei, porque o Senhor me guardou. Então, irmãos, nós temos que buscar fortaleza no Senhor, é na força do seu poder, porque só Ele é quem tem poder. Só o nosso Deus é quem tem poder para resolver aquilo que não podemos resolver, para resolver muitas vezes uma causa, um problema, que às vezes você vai buscar solução nas pessoas, no homem, e muitas vezes ele traz uma palavra de desânimo, muitas vezes para a gente desistir de orar, desistir de pedir. Mas Deus é diferente, irmãos. Deus, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, e é nessa força do seu poder que devemos confiar. Aleluia! E Paulo ainda diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Irmãos, o crente, ele tem que se revestir de toda a armadura. Nós sabemos que temos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, que Ele nos aceitou, porque na verdade foi Jesus quem nos aceitou. Lá em João, ele diz assim: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então nós temos, irmãos, o privilégio de termos sido escolhidos por Jesus. Nós somos o povo escolhido por Jesus. Foi Ele que nos escolheu, diante de tantos aí que se encontra, que pensa, que se acha tão importante, que se acha tão poderoso. Mas Deus, irmãos, estendeu o seu braço, a sua mão de misericórdia, e nos escolheu. E aqui a palavra diz que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Lá no Evangelho, segundo escreve o evangelista Mateus, no capítulo de número 13, versículo 24, ali Jesus, ele conta uma parábola, porque Jesus, ele trabalhava muito com estratégias, e ele dá essas estratégias para nós fazermos a obra. Nós sabemos, irmãos, que por esta congregação aqui já passou muitos dirigentes, e enquanto Jesus não voltar, vai sempre ter mudança de dirigente aqui. Só que os que vão substituindo os que já estão à frente, eles vão continuar fazendo a mesma obra, porém com outras estratégias, porque Deus, a cada pastor, a cada dirigente, Ele dá uma estratégia para fazer a obra.
Jesus é da mesma forma, irmão. Jesus trabalha com estratégia. E a estratégia de Jesus era contar parábolas, contar comparações. Ele fazia as comparações e muitas vezes muitos não entendiam, e depois vinha ele para perguntar o significado daquela parábola. E aqui no capítulo 13, versículo 24, ele conta a parábola do trigo e do joio. E aqui nós vemos, irmãos, a astuta cilada do diabo. Porque o versículo diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e amarrai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, irmãos, Paulo escreve aos Efésios que temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo. E aqui, esta parábola fala que o homem semeou boa semente no seu campo. Ele arou a terra e semeou a boa semente, que foi o trigo. Mas dormindo os homens, ou seja, os trabalhadores daquele homem, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio. Irmãos, essa palavra, ela nos traz aqui um alerta, porque Paulo, escrevendo lá em Efésios 5:14, Paulo diz assim para nós: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, Paulo escrevendo a palavra lá para a igreja de Éfeso. Os irmãos de Efésios estavam realmente estavam num sono espiritual. E foi preciso Paulo escrever esta palavra para eles lá: desperta tu que dormes. Mas aqui diz, irmãos, que os homens dormiram, e nós, irmãos, não podemos dormir. E esse sono aqui é o sono espiritual, que é o perigo que nós corremos. Nós temos sempre que estar alerta, sempre estarmos de prontidão na presença de Deus, porque aqui, irmãos, enquanto os homens dormiram, o inimigo veio e semeou no meio do trigo o joio. Agora, irmãos, o inimigo é tão astuto que ele pegou logo uma planta parecida com o trigo, porque era muito parecido. Se você pegar o pé de trigo e um pé de joio, você não vai saber diferenciar um do outro. É muito idêntico, irmão. É muito idêntico. Por isso que aqui diz que quando os servos chegaram para o pai de família e disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a tua semente? Por que então tem joio? Eles ficaram admirados. Mas, Senhor, o Senhor não plantou uma boa semente?
por que é que tem joio no meio do trigo? O Senhor quer que nós vamos arrancar? Aí o dono da terra, que aqui representa Jesus, espiritualmente falando, que cada parábola dessa, ela tem uma mensagem espiritual para a igreja. A parábola do capítulo 25 de Mateus também é uma mensagem espiritual para a igreja. Eram as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Mas aqui Jesus diz assim: não, deixai crescer junto. Na ceifa, quando chegar a ceifa, a colheita, aí deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, no arrebatamento da igreja, primeiramente quem vai ser colhido é o joio, e vai ser amarrado. Mas pastor, quem é o joio? Irmãos, o joio é esse tipo de gente por aí, que você luta tanto para dar o seu testemunho de crente, você anda direitinho, você obedece a palavra, você vem para a casa de Deus, você luta para realmente pregar o Evangelho, para que através da sua vida, da sua pregação, as pessoas aceitem Jesus. E muitos por aí, meus irmãos, estão intitulados de crente, tem um título de crente, mas não estão dando testemunho, irmão. Querem ser crente do jeito que eles querem mesmo, querem ser crente de todas as formas, mas não querem ser crente conforme dá na palavra do Senhor. Mas nós louvamos a Deus, irmãos, que nós que estamos aqui nesta noite, nós somos um povo, irmãos, que vamos morar no céu. Você sabe por que é que nós vamos morar no céu? Porque nós andamos de conformidade à Bíblia, nós andamos pela palavra, nós obedecemos a doutrina da palavra do Senhor. É por isso que nós vamos morar no céu, porque nós guardamos esta palavra. O salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então nós que estamos aqui hoje, na presença de Deus, nós guardamos a palavra em nosso coração, para não pecarmos contra Deus. Por quê? Porque o salmista diz ainda: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a escolha do arrebatamento, porque a qualquer hora, irmãos, a Bíblia diz que a trombeta vai tocar. Tem muita gente aí, irmão, pensando que Jesus vai demorar a voltar, mas Jesus está às portas. Aleluia. Os sinais a cada dia estão se cumprindo. E o maior sinal, irmão, que Jesus revela para a sua igreja e para aqueles que têm conhecimento da palavra é em relação a Israel. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo com Israel. É tanto ataque a Israel, até um país que nunca se levantou contra Israel, que foi o Irã, agora se levantou. Sabe o que é isso? É o cumprimento, é o sinal que Jesus está às portas. E nós, como igreja, irmão, devemos permanecer de pé, assim como estamos, andando pela palavra, vigiando, guardando a doutrina, porque sabemos, irmãos, que só guardando essa palavra é que nós vamos ter o privilégio de entrar no céu pelas portas. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que a trombeta vai tocar. Paulo, escrevendo lá no capítulo 15, em 1 Coríntios, ele diz assim: no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em um corpo de glória, e isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Aleluia. Então se cumprirá a palavra, irmãos. A igreja estará na glória, será arrebatada da terra.
Aleluia. Agora aqueles irmãos que não estão andando por essa palavra aqui, que já está com a comichão nos ouvidos, porque, irmão, tem tanto crente aí, irmão, com comichão no ouvido, que não aceita mais doutrina, que não aceita mais ensinamento da Bíblia, que estão dizendo que isso é para o tempo passado, agora é outra coisa. Está enganado. Jesus diz assim: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Aleluia. Então, irmãos, temos que andar por esta palavra. Por quê? Porque se andarmos por ela, se obedecermos a ela, se guardarmos ela, se vivermos ela em nossa vida, nós estamos, irmãos, seguros. Aleluia. E a qualquer hora, a qualquer momento, aleluia, nós iremos nos encontrar com Cristo na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque esta é a certeza que a igreja tem, é de morar no céu. Esta é a garantia que o crente tem, é de morar no céu. Sabe por quê? Porque Jesus, o dono do céu, vem morrer por esta igreja, vem morrer por este povo aqui. E nós temos sido salvos por ele. Então, irmãos, na hora que a trombeta tocar, o choro será atado para ser queimado. Porque Jesus, em outra passagem de Mateus, ele faz uma comparação no dia de juízo, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E aos que estiverem à sua direita, aí Deus vai dizer para aqueles que estiverem à direita, Jesus vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem são esses, irmãos? Somos nós, irmãos, que guardamos a palavra, que andamos pela Bíblia, que somos crentes de verdade. Nós não somos crentes de fachada, não, irmão. Nós somos crentes de verdade para ir morar no céu. Agora, aqueles que estiverem à esquerda, Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quem são esses, irmãos? São aqueles, irmãos, que estão usando o nome de crente e escandalizando o Evangelho e trazendo prejuízo para a obra de Deus. E esses aí, irmão, se não se consertar antes do arrebatamento, vai ouvir essas palavras da boca de Jesus: apartai de mim, maldito. É isso que acontece, irmão. Aleluia. Mas nós estamos, irmão, nessa noite mais do que feliz, porque nós somos um povo que guardamos a Bíblia, nós somos um povo que amamos a Deus, nós somos um povo que amamos a palavra do Senhor, e somos um povo que gostamos de ouvir a doutrina, a sã doutrina. Porque a Bíblia, irmãos, ela fala de 3 tipos de doutrina: doutrina de Deus, que está lá em Tito 2:10, nós somos ornamento da doutrina de Deus. A Bíblia fala de doutrina de demônios, Paulo escrevendo lá em 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Ô irmão, quantos aí, irmão, começaram bem na igreja, pregaram o Evangelho, até batizaram com o Espírito Santo foram, aí começaram, irmãos, a deixar de dar ouvido à doutrina santa, à sã doutrina, aí se iludiram e foram enganados por doutrina de demônio, apostataram a fé. E o que é o crente se apostatar da fé, irmão? É você negar aquilo que você pregou. Você prega uma coisa hoje e amanhã você está negando o que pregou. Isso aí é apostatar a fé, é você negar a fé. E existe também a doutrina dos homens, que Jesus falou lá em Marcos 7:7. Muitos, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homem. Mas nessa noite, irmão, nós estamos aqui para guardar a doutrina de Deus.
a sã doutrina da palavra do Senhor. Aleluia. Então aqui diz, irmãos, que o joio será atado para ser queimado, e o trigo será colocado no celeiro de Deus. João Batista, quando ele pregava a mensagem do arrependimento, lá no Rio Jordão, ele começava a pregar e a dizer para o povo: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Irmão, o fogo do inferno nunca se apaga, viu? A Bíblia diz que o bicho lá nunca morre, é sofrimento direto. É a Bíblia que fala. Aleluia. Os irmãos, lá onde eles trabalham com trigo, lá em Israel, eu não sei hoje, acredito que algum setor lá tem ainda, não usa isso. Eles pegam, irmão, aqueles garfos feitos de madeira, tipo um rastel, né? Mais conhecido aqui no nosso linguajar. Aí aquela palha de trigo está amontoada ali, e eles começam a jogar aquela palha para cima, e o vento levando a palha seca, mas só que o trigo fica. Eles querem o trigo ali, né? A semente. Joga para cima, a palha vai embora, o que não presta, né? Vai ficar só o que eles querem, que é o trigo, que é a semente do trigo. Aleluia. Então, da mesma forma, meus irmãos, é o arrebatamento. Jesus vai levar só o trigo, o joio vai ser queimado, aleluia, como a palavra nos diz. Então Paulo aqui, irmãos, continuando, ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa guerra, irmão, é espiritual. Os irmãos sabem, eu sei que os irmãos sabem e as irmãs que são bem ensinados aqui, que acima aqui nessas partes superior aqui, nesse espaço aqui, existe, irmão, nuvem de demônios. Que a Bíblia fala que Daniel, ele orou 21 dias, e Deus ouvia a oração de Daniel e mandou a resposta. Só que existia lá uns demônios lá impedindo da resposta chegar a Daniel, e Deus mandou o arcanjo para trazer a resposta até a Daniel. Então sabemos, irmãos, que nesse espaço aqui sideral aqui existe essas nuvens de demônio que muitas vezes fica lançando seta na mente do crente para fazer aquilo que não deve. Mas sabemos, irmãos, que maior é aquele que está conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Irmão, o crente tem que ser firme. O crente tem que ter firmeza. Uma vez eu estava trabalhando com um irmão, fazendo uma seca lá, eu morava no sítio lá, eu trabalhava no sítio. Aí chegou um incrédulo, irmão, e fez aquilo só para tirar o irmão de tempo. Porque o irmão, trabalhando comigo lá, não tinha muito tempo de crente, mas já tinha sido ensinado como era, que a pessoa aceita Jesus para ir para o céu. E aquele incrédulo chegou, usado pelo demônio, e disse assim: quer dizer, irmão, que o irmão é para o céu mesmo? Aí o irmão disse: eu acho que eu vou. Aí quando aquele rapaz saiu, disse: meu irmão, não faça isso não, que acha que nada, irmão. O irmão é crente para ir para o céu, irmão. A principal finalidade de a gente ser crente é ir para o céu. Se não fosse para ir para o céu, irmão, ninguém era crente não. Para quê, irmão? A nossa maior finalidade, a principal, era ir morar no céu. Aí eu comecei a aconselhar: nunca faça isso mais não, irmão. Quando a pessoa perguntar, você diga: vou morar no céu, sou salvo, remido, lavado no sangue de Jesus, e vou morar no céu. Aleluia. Então nós temos que ter firmeza.
Firmeza na nossa fé, firmeza na certeza que somos salvos, firmeza na certeza que vamos morar no céu, até mesmo naquilo que fazemos para Deus, porque Paulo escrevendo lá no capítulo 15, versículo 58, Paulo diz assim: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha, irmãos, as pisadas que as irmãs deram para cá, os irmãos deram para cá, estão todas contadas diante de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que o nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra. Tudo está registrado lá, irmãos. Aleluia. E aqui diz ainda, irmãos: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Irmãos, tore aonde torar, você fala a verdade, porque a verdade é quem liberta. Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Veja, irmão, o poder da fé, o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Irmãos, a nossa fé em Deus é poderosa. Aleluia. A nossa fé em Deus tem poder. Glória seja dada no nome de Jesus. O crente, irmão, recebe de Jesus esta fé poderosa de expulsar demônio, de repreender doença, de repreender enfermidade, porque Jesus mesmo falou lá em Marcos 16:16: e aos que crerem em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Então esse é o poder da fé, irmão. É um dado, realmente aqui é o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, o crente hoje anda com essa arma poderosa. É a arma mais poderosa que tem, essa daqui, irmão. Aleluia. Isso aqui, irmãos, o cantor Chagas Sobrinho, ele tem um hino que diz que se ela estiver em cima da estante é a coroa, se ela estiver no meio da estante é o coração, se estiver embaixo da estante é o sustentáculo dos outros livros. É poderosa essa palavra, irmão. E o crente, ele usa essa espada. Aleluia. Quando ele prega o evangelho, quando ele fala a palavra, essa espada vai e penetra a divisão da alma, do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É o poder que tem essa espada, esta palavra que nós pregamos. E Paulo conclui dizendo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo aqui manda orar em todo tempo, orar sem cessar, orar no Espírito, estar em Espírito, porque o crente, irmãos, alguma pode até pensar assim, que orar só é estar de joelho. Não, se puder estar de joelho, melhor ainda. Mas você no seu trabalho, em casa, você pode estar orando em espírito, ligado com Deus, orando o dia todo ali, falando com Deus em espírito, vigiando, porque tem que ter vigilância, irmão. Jesus fala assim: olhai. Você veja que a oração, ela não está em primeiro lugar na lista de Jesus. Jesus diz assim: olhai, vigiai e orai. Tem que ter essas três coisas, irmão, para dar certo. Esses três elementos aqui: olhar, vigiar e orar. E aqui Paulo ensina que devemos orar todo o tempo, no Espírito, em súplica, vigiando nisso, com toda perseverança por todos os santos.
Então nós temos que orar, irmãos, vigiar, nunca cochilar, como fizeram os discípulos, quando Jesus foi orar e quando chegou ele estava dormindo. E Jesus disse: nem uma hora pudesse velar comigo,